Queridos, você que trouxe o livro, por favor, fique em pé. E não se atreva a me perguntar qual livro, porque eu não conheço o outro, é só esse. É o da vida, é o da vitória. É o livro do milagre, é o livro que encanta, é o livro que transforma, que ensina, que, como o apóstolo Paulo diz, ele instrui, ele redargui e ele nos torna apto, não é? É a palavra do Senhor que está diante de nós. Eu quero que você abra a Santa Bíblia para ler comigo no capítulo 4, no livro de Neemias. Aleluias. Neemias, capítulo 4. Que você possa ficar bem atento e não permita que ninguém... Eu sei que alguém pode, talvez, tentar te distrair, tentar te interromper aí no culto. Não permita, não permita. Dá logo o recado, fala, por favor, fala comigo agora. Não, fala não. Fala não. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiros. E não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram diante dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Pode dizer amém? Amém. Pai, é a tua palavra que nós fizemos leitura, e que nesta noite o Senhor venha falar ao nosso coração por intermédio dela. Como está escrito, ela é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir e para instruir em justiça. E que o Senhor nesta noite receba este culto que com alegria é celebrado ao teu nome. Amém. E permita, Senhor, que até o encerramento desta celebração desta noite, alguém tenha sido tocado pelo Senhor. Aleluia. E tenha recebido milagres, tenha recebido vitória, libertação, transformações, aleluia, manifestações do Senhor haja entre nós, para que vidas possam testemunhar do quão bom é estar na tua casa, estar na tua presença. É bom isso, Pai, e te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, por favor. Eu vou procurar ser bem sucinto, porque há todavia algumas atividades a serem realizadas hoje, em termos de homenagens e tal, porque amanhã é o Dia Internacional das Mulheres e esse dia jamais passaria em branco. Então tem uma equipe aí ligada para render homenagem hoje, mas dessa vez não são elas, são eles que vão fazer a homenagem, porque não há nenhum sentido, se é o dia delas, elas se ocuparem em homenagem. Eu ouvi dizer isso por aí, então fica ligado. Mas antes de ficar aí preocupado ou pensando em que tipo de homenagem vai, desconecte, esquece o que eu te falei. Vamos para cá, vem para a palavra. Glória a Deus. Todos que estamos aqui
certamente temos projetos, planos, propósitos, sonhos que desejamos alcançar em algum momento ou algum dia, não é verdade? Situações ou projetos que envolvem talvez a sua família, você ora e pede ao Senhor para que eles sejam levados a bom termo e que se realize com sucesso. Quantos aqui têm projetos? Digam amém. Amém. Pois eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo que o inimigo das nossas almas, o diabo, se levante e tente ou queira parar ou deter a realização do que Deus tem estabelecido para você e para a tua família, ele não vai poder frustrar os planos. Quando nós fazemos uma leitura minuciosa, uma leitura detalhada ou mais sistemática sobre o livro de Neemias, é inevitável perceber que Neemias foi um homem que se destacava em um nível de inteligência. Ele era um homem visionário, ele foi um homem estrategista, um homem forte, um homem corajoso. Mas também, queridos, é inegável que se possa ver em Neemias uma característica que podemos dizer dependente de Deus. Um homem obediente a Deus. E por conta dessa sua dependência de Deus, tudo quanto ele projetou realizar-se foi possível. Uma das curiosidades que a gente percebe ao fazer leitura também aqui no livro de Neemias, e eu diria que é no mínimo algo muito curioso, que um homem ao empreender uma reconstrução ou uma obra da magnitude da reconstrução daquela cidade em Jerusalém, é no mínimo curioso. E tentamos entender por que, ao iniciar essa obra, ele inicia pelas portas. Ninguém começa uma grande obra pelas portas. Temos aqui arquitetos, engenheiros, e mesmo que não seja engenheiro ou um habilidoso construtor, a mais simples pessoas que se envolvem em algum tipo de trabalho ou reforma em sua casa, sabe que uma obra, quando se inicia ou quando se faz, é pelos alicerces. Uma obra geralmente se inicia, não é? Pelas bases. Porém, nós vemos que Neemias, ele começou pelas portas. Por quê? Porque pelas portas foi que entrou a iniquidade e o pecado, que deixou o povo de Deus naquela condição de opróbrio e humilhação. Portanto, reedificar as portas significa que ele estava promovendo a purificação e a restauração de Jerusalém. Quando nós fazemos uma leitura também muito cuidadosa no livro de Neemias, fica claro que Neemias, ele era um homem de confiança do rei. Você já sabe disso, mas só para refrescar a sua memória, o copeiro do rei era responsável por degustar ou provar todo tipo de bebida ou comida que fosse servido ao rei. E Neemias era esse homem. Antes de qualquer bebida ou comida ser servida ao rei, Neemias era, portanto, o que provava.
E se houvesse alguma tentativa de envenenamento para matar o rei, isso era muito comum naquele tempo, quem morreria seria o copeiro. Então, ele era um homem de alta confiança. Tanto é que no capítulo 2, nós vemos que Neemias assistia livremente diante do rei e diante da rainha. Ou seja, Neemias tinha intimidade, ele tinha acesso ao casal real. Então, ser copeiro do rei era uma função importante, mas envolvia um certo risco, aliás, um alto grau de risco. E por causa desse nível de risco, a função era também muito lucrativa. E o indivíduo gozava de alguns prestígios ou de alguma proximidade com a autoridade no império. Lendo o capítulo 1, nós percebemos que Neemias recebe a visita de alguns parentes que vieram de Jerusalém. E entre os parentes de Neemias havia um por nome Anani. Neemias, ao encontrar-se com esse seu parente, ele pergunta como é que vão as coisas lá em Jerusalém. E ele recebe a seguinte informação: Jerusalém está destruída, as muralhas estão derribadas, as portas foram queimadas pelo fogo, o templo foi saqueado e o sepulcro dos nossos pais está em completo abandono. E aqueles que restaram ou que sobreviveram, eles estão em completa miséria, pobreza, humilhação e em opróbrio. Aí, no versículo 2 do capítulo 1, o pessoal da mídia vai me ajudando, projetando, ainda que eu não peça, mas sendo citado, por favor, projete. Em Neemias 1, no versículo 2, se percebe que Neemias, ele sentou-se e chorou muito. Mas como Neemias era um homem forte e não se deixava abalar por informações que chegavam até ele, ele percebeu que havia o momento de cessar o choro e tomar uma postura de ação. E o que faz Neemias, depois de ter chorado muito e lamentado a situação em que se encontravam os seus patrícios, seus compatriotas, ele então vai até a presença do rei e lhe faz um pedido para ir até Jerusalém, empreender a reconstrução da cidade de Jerusalém. E começaria por onde? As muralhas e, consequentemente, ali, primeiro, o que seria restaurado? As portas. Já que você sabe que as cidades antigas, elas tinham portões de entrada e saída, guaritas, onde os sentinelas se posicionavam. Então, a primeira preocupação de Neemias seria restaurar a porta, por onde havia entrado a iniquidade, o pecado que deu origem ao opróbrio na vida do povo. Aí, quando você se debruça para ler a palavra de Deus, algumas coisas curiosas começam a saltar. E eu, durante muito tempo, eu ministrei essa palavra e eu dizia que Neemias recebe autorização do rei. Mas hoje eu quero que você e eu façamos uma leve correção. Ele não recebe apenas autorização, Neemias recebe autoridade. Porque ele foi nomeado governador da província de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então Neemias não vai para Jerusalém como reconstrutor de muralhas. Ele vai como governador. Ele vai como uma autoridade.
ele vai como representante da cidade lá, ou do território de Judá. Aí quando Neemias começa o processo da reconstrução, se levanta contra ele 3 grandes líderes da região, ou de uma região por ali, que encabeçavam um movimento contra Neemias. Um deles, talvez o principal entre os que faziam a oposição, digo principal porque é o mais citado nessa passagem bíblica, ele se chamava Sambalate. Diga, Sambalate. E o Sambalate, ele era governador de Israel, cuja capital era Samaria. Eu já falei aqui uma vez, não me recordo há quanto tempo, mas eu já falei, que Israel ele foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era chamado Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul era chamado Judá, cuja capital era Jerusalém, ok? Então Neemias, ele é nomeado governador do reino do sul, cuja capital era o quê? Era Judá. Ou seja, capital, ele foi nomeado governador de Judá, cuja capital era Jerusalém. Sambalate, aquele que se levantou, ele era governador do reino do norte, cuja capital era Israel, ou seja, reino do norte era Israel, cuja capital era Samaria, não é? Então, observe que quem se levanta contra Neemias é um homem que detém uma autoridade no contexto do império naquela época. Só que o Sambalate, ele não se levantou sozinho, porque juntamente com Sambalate levantou-se também um homem chamado Tobias. Diga, Tobias. Quem era Tobias? Tobias, ele era um amonita. Para quem não sabe, os amonitas, eles eram descendentes de Ló, de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Aí, veja só, Tobias, ele era general, ele era comandante do exército de Samaria. Ou seja, ele era importantíssimo no exército do reino do norte. No capítulo 2, lá no versículo 19, você e eu vamos perceber que além de Sambalate, Tobias, levantou-se também um outro líder chamado Gesem. Fala-se muito pouco dele na Bíblia, mas se percebe que era governador da província dos Arábios. Observe que todos os líderes se levantaram contra Neemias, eles eram pessoas da prateleira alta. Eram pessoas de muita influência e de muito poder representativo no império. No entanto, irmãos, entretanto, apesar da oposição, apesar dos obstáculos que Neemias enfrenta, que o povo de Deus enfrenta, o texto diz que em 52 dias os muros foram terminados. Os muros foram completados. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida e dizer o seguinte: que se levante o inferno contra a tua vida, contra o teu lar, contra a tua família, contra o que você vem empreendendo, você vai alcançar. O inimigo não vai prevalecer contra a tua vida, porque Deus está neste negócio. Você pode falar isso? Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Aleluia. Aleluia. Mas nós observamos também que essa experiência de Neemias, veja bem, a experiência que Neemias tinha e o que o colocava diante do rei,
ensina para nós também, ou seja, a experiência que Neemias tem de vencer a oposição, as investidas, as travas do inimigo, isso ensina para nós, portanto, uma grande lição. Toda e qualquer oposição ao povo de Deus será superada. Se eu fosse você, se alegraria um pouco mais. Eu vou repetir porque uns 10 talvez entenderam. Toda e qualquer oposição contra o reino de Deus não prevalecerá. Vai ficar mais legal se você falar para alguém: fica tranquilo, porque nada nem ninguém impede a obra que Deus tem na tua vida. Neemias é prova disso. E o que eu quero analisar com vocês nesta noite, eu quero ser bem breve, sucinto, algumas estratégias ou algumas atitudes do diabo para paralisar o que Deus tem para fazer na tua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Atitudes que os inimigos de Neemias utilizaram para paralisar Neemias e o povo de Deus. E aí eu quero que você traga, eu quero que você contextualize, eu quero que você aplique isso para a sua vida e você diga: como Neemias venceu, eu vou vencer nos meus projetos, eu vou vencer nos meus propósitos, eu vou vencer na chamada que Deus tem ao meu respeito e para a minha vida. Presta atenção, você vai perceber que as estratégias usadas contra Neemias são as mesmas estratégias usadas contra mim e contra você. Contra todos aqueles que têm um projeto de vida pela frente. Glória a Deus, aleluia. Contra todos aqueles que têm uma proposta. Todos aqueles que têm um alvo. Todos aqueles que têm um objetivo. Glória a Deus. A forma como o inimigo e as armas que ele utilizou contra Neemias são as mesmas. Pergunto mais uma vez: você tem projeto? Você tem propostas? Você tem? Então, fique ligado. Eu vou falar sobre essas estratégias, sobre essas atitudes do inimigo para tentar te paralisar. E aí você vai me perguntar: mas pastor, você vai falar isso para quê? Fala de outra coisa, pastor. Não, eu vou falar disso. Para que você identifique as estratégias do inimigo e aí você se torna apto. Porque quando eu conheço as armas que o inimigo vai usar, eu me preparo, eu me capacito, eu tomo algumas precauções. É por isso que os técnicos de futebol, antes de entrar em campo, eles ficam loucos. E aqueles que vão para um campeonato mais importante, eles até proíbem o acesso dos jornalistas, que é para não ser denunciado as estratégias. Já percebeu isso? Então, quando você identifica as estratégias do inimigo, meu irmão, aí fica um pouquinho mais fácil para você desmontar a armadilha que foi estabelecida a fim de te paralisar. Vamos lá? A primeira estratégia que o inimigo utilizou-se para parar, para deter Neemias, qual foi? Desânimo. Diga comigo: desânimo. Você sabia que o desânimo, ele já está sendo tratado também como o mal do século? As pessoas vivem desmotivadas. As pessoas vivem desanimadas. As pessoas estão vivendo sem inspiração, sem vontade, sem paixão, sem gosto pela vida, sem alegria. Pessoas estão hoje vivendo uma vida sem prazer. Aí observe o que disseram os inimigos. Capítulo 4, versículo 2, me ajudem por favor. Olha como eles querem desanimar Neemias. Capítulo 4, versículo 2. O que pensam esses fracos judeus? Permitir-se-lhes
acabar esta construção, esse empreendimento, esta obra, essa ideia que eles compraram, que eles estão aí. E aí o outro lá no versículo 3 diz assim: e ainda que eles consigam construir, o muro deles é tão fraco que até o vento de uma raposa passando, correndo, vai derrubar. Eles afrontavam no sentido de desanimar. Então atenção, preste atenção. A estratégia era desanimá-los, fazê-los pensar, fazer com que o povo de Deus achasse que não haveria condições de continuar. Eles queriam convencê-los de que não valeria a pena fazer aquele esforço, porque eles não conseguiriam. Aí, eu vou refrescar a tua memória também, que lá em Números, no capítulo 13, do versículo 30 ao 33, Números 13, do 30 ao 33, você vai perceber que essa foi a mesma arma que o diabo usou para tentar desanimar o povo hebreu, sabe? Para que eles voltassem ao Egito. Eles diziam: ó, é o seguinte, a terra é boa, tem mel? Tem leite? Tem também. Deus não mentiu, não, Deus não mentiu. Mas é o seguinte, a terra pela qual nós passamos a reconhecer é terra que mata os seus moradores, consome, traga os seus moradores. Aí o outro abestalhado diga: mas nós vimos, fala para eles também que nós vimos lá uma raça de gigantes e nós éramos diante deles como gafanhotos, assim nos parecíamos a eles. Observe que eles não estão dizendo aos olhos deles nós éramos como gafanhotos, não, aos nossos olhos éramos como gafanhotos. Então veja só, o desânimo potencializa o inimigo, o desânimo potencializa o problema, aumenta o tamanho do gigante. O problema existe, o problema é sério, só que o desânimo torna o problema mais sério ainda, torna o problema maior ainda. E o que faz o desânimo? Rouba-lhes a força para avançar. E o que é que a Bíblia diz em Provérbios 24:30? Me ajudem, por favor. Provérbios 24:30, a palavra do Senhor diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, as tuas forças serão o quê? Pequenas. Não é isso? Não, Provérbios o quê? 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da batalha, até a tua força será pequena. Então o que é que você precisa fazer? Ficar ligado, ficar atento, para que o inimigo, se ele se apresentar com essa ideia de desânimo, você esteja pronto para resistir. Fala para alguém aí: vença o desânimo. Tentaram desanimar Bartimeu, mas não conseguiram. Aleluia. Tentaram desanimar a mulher cananeia, a Sirofenícia, dizendo: despede essa mulher. E ela, ao ouvir isso, ela simplesmente, tô nem aí, o que eu quero é o milagre, o que eu quero é chegar perto, o que eu quero é tocar, o que eu quero é... Sabe, irmãos? Aleluia. É necessário neste tempo, pessoas estão enclausuradas em suas casas, assustadas com o vírus aqui fora, e não digo que não o façam, tenham precauções, não sou irresponsável de chegar aqui e dizer oba, oba e tal, não, mas tem gente que está morrendo dentro das suas casas. Qual a real situação de Neemias, ou qual a reação de Neemias diante do desânimo? Capítulo 4, versículo 6. Volte a Neemias 4, 6. Qual foi a reação de Neemias? Olha, a Bíblia diz: edificou-se os muros, acabou-se os muros até a sua metade. E na parte final diz o quê? Porque o coração do povo se inclinava ao trabalho. Esse é o problema. Não há edificação nos nossos dias porque o coração de alguns, ao invés de estar voltado para o trabalho, está voltado para coisas que não deveriam ter importância. Portanto, atenção, aqui vai o alerta. Se alguém quer te desanimar, se alguém quer empurrar você para o desânimo,
Não permita, no nome de Jesus. Pegue o desânimo que alguém tentar jogar em cima de você e liga um turbo, propulsor. Faça do desânimo um turbo, sabe? Uma fonte de energia. Se incline ao trabalho e você vai ver que o inimigo não vai impedir a realização dos teus projetos. Se disserem para você, você não vai conseguir, você não vai sobreviver, faça dessa frase de desânimo o quê? Um desafio para você frustrar quem falou aquilo ao teu respeito e supere no nome de Jesus. Olha para alguém e diga: você é semente. Você é semente. Tem gente que não falou, não é pegadinha não. Pode falar, você é semente. Como assim, pastor? Vou te explicar. O maior favor que alguém pode fazer a uma semente é enterrá-la. Porque quando se enterra a semente, ela se converte numa linda e frondosa árvore. Aleluia. Atenção! Pensaram que te enterrando te matariam e transformaram você em uma árvore. Aleluia. Glória. Não se desanime, Deus é com você. Não se desanime, Ele ouve o teu clamor. Não se desanime, Ele ouve o gemido do seu povo, como no tempo no Egito. Ouvi, vi e desci para livrá-los. Mas se nós queremos ou cremos que o Senhor vê, ouve e desce, a minha pergunta é: qual a nossa postura diante da necessidade de uma intervenção de Deus? Você é semente. Amém. Em Gênesis 49, 22, está escrito até o 24, Gênesis 49, 22, 23, árvore ou ramo frutífero é José. Os flecheiros atiraram-lhe flechas, mas não importou, porque os seus ramos estenderam-se até os muros. Aleluia. 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 Glória a Deus. E quanto mais flechas, mais progresso, mais crescimento ele houve. Eu falei Gênesis 49, 22. Aleluia. Atenção, pessoal. Então, preste atenção. A primeira estratégia que o inimigo usa para querer paralisar você, a mim, a nós todos, povo de Deus, é o desânimo. Eu estou sem vontade de ir para a igreja. Por isso que hoje eu enviei uma enxurrada de venço o desânimo. Eu tô sem vontade de abrir a loja. Eu estou sem vontade de estudar. Eu quero passar naquele concurso, mas eu estou com a preguiça de estudar. Vença isso! Aleluia. Glória. Hoje eu estou com desânimo de me arrumar. Aí aparece igual a bruxa queca, perdoa a minha expressão, para se apresentar na casa do Senhor. Faça com esplendidez. Aleluia. Porque o desânimo está levando muita gente a uma vida de depressão e passa a viver uma vida, sabe, irmãos, vazia. E eu aprendi desde menino que a oficina vazia é o quê? A mente vazia é o quê? Eu estou com desânimo, não aguento nem sair da cama. Um dia desse entrou uma mensagem: eu não estou com vontade, não estou aguentando nem sair da cama. Foi? Rompe isso em nome de Jesus. Rompe isso. Tem gente que fala: isso é charme. Não, isso não é charme, não. Isso não é mimimi da pessoa, não. O problema é que às vezes o desânimo vem mesmo, porque a função do diabo é isso. A missão dele é semear isso. Então não é mimimi da pessoa, não é chacotinha, não, é ação do inimigo. Então, às vezes a pessoa está soterrado de angústia, de desânimo, mas no nome de Jesus, levante as mãos e diga: eu vou vencer. Hoje Deus diz para você: não desanima, não se desanime. Coloque no teu coração a decisão de que você não vai parar. Coloque o teu coração no serviço.
no projeto ou no empreendimento, na obra que Deus quer que se faça. E faça a obra, porque você vai chegar lá. Eu me lembro quando eu fui pastorear primeira vez, 22 anos, República Dominicana. Eu pego o telefone, ligo para minha esposa e falo: não vem para cá, porque esse negócio aqui é ruim demais, eu estou voltando, ainda bem que a passagem ainda está com prazo de validade, eu estou voltando. Aí ela falou assim: não, tu não vai voltar, eu já estou pegando as crianças. Sam já tinha nascido também? Não, só Pablito, né? Não, estou indo para aí. E sabe, irmãos, depois ficamos apaixonados por aquele lugar. E foi uma obra assim tão esplêndida que Deus desenvolveu. Mas não fosse Deus haver usado para que me dissesse: para com isso, que desânimo é esse? Que falta de leitura correta acerca do chamado e do plano de Deus é esse? E uma correção foi necessária para que pudéssemos ter avançado. Então preste atenção, você que está pensando ou estava pensando em desistir do seu empreendimento, sabe, do teu sonho, do teu projeto, no nome de Jesus, você vai alcançar. Em segundo lugar, deixa eu correr um pouquinho aqui para ver se dá tempo. Outra arma usada pelo inimigo para tentar paralisar Neemias, qual foi? Medo. Medo. E estou falando de medo de rato, não. Barata, lagartixa. Não estou falando desse medo aí também de sair de casa. Aí já virei o disco agora, não é medo de pandemia, não. Estou falando do medo que dá certeza de que não vai dar certo. Tem pessoas que têm tanto medo que eles passam a ter certeza que aquilo que quer não vai dar certo. Tem certeza que não vai conseguir. Porque começa a ser dominado de tal forma pelo medo e acha: não vou conseguir, não vou ser capaz. Observe o capítulo 4 de Neemias, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz assim, que 10 vezes disseram a Neemias que ele não iria conseguir. Olha ali, ó. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes. Irmãos, gente, sabe o que é isso? 10 vezes eles disseram: não vão conseguir. Agora observe no versículo 8. No versículo 8 a Bíblia diz que eles se uniram, ligaram-se entre si para virem atacar Jerusalém. Esse negócio de se uniram aí para atacar Jerusalém, parece que eu estou vendo judeus e samaritanos que nunca se entenderam entre si, sempre fizeram a guerra, de repente eles ficam amigos para atacar Jesus. Aí, pois é, eles queriam fazer o quê? Fazer com que Neemias se desviasse do intento que Deus havia colocado no coração dele. O que eles queriam ali era um esforço, era uma tentativa de amedrontar Neemias. Agora, pasmem, veja só, no capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia diz que eles diziam: te esconda, porque virão e te matarão. Ou seja, quando viram que não amedrontavam a Neemias, eles compraram, pasmem, queridos irmãos, compraram profetas mentirosos. Isso mesmo, subornaram um profeta para dizer a Neemias: cai fora, cara, te escondas no templo, porque vão te matar. Aí, no versículo 11, qual foi a resposta de Neemias? 6:11. Neemias: eu entrar no meio do templo? Dito de outra forma, eu ir lá me apresentar no Santo dos Santos, lugar onde o sumo sacerdote apenas tem permissão para ir, para entrar? De maneira nenhuma, porque isso seria profanação. Agora eu acho lindo no versículo 11, olha o que Neemias diz: um homem como eu fugiria. Um homem como eu fugiria, isto é, eu só decidi vir para reconstruir, para fazer esta obra, porque eu estou disposto a atropelar o medo. Eu estou disposto a passar por cima
E aí eu lembro daquele corinho. E pode vir tribulação, com Deus eu vou passar por cima. Conhece? Não? Qualquer dia eles vêm aqui, a banda Cainão. Disseram a você que você não iria conseguir, talvez. Tentaram te amedrontar, tentaram primeiro te paralisar com a dúvida, não deu certo. Aí veio o medo, né? Acharam que não seria suficiente, aí eles insistem de várias formas, eles diminuem. Irmãos, eu posso estar falando com alguém aqui que o inimigo tem diminuído a tua autoestima, sabe? Alguém vem minando a tua fé, alguém vem minando as tuas convicções, tiraram de você a certeza, a convicção de que você pode avançar, querem quebrar tuas pernas, mas não vão conseguir. Você vai avançar no nome de Jesus. Você pode falar, eu vou avançar? Vamos lá, gente, eu estou vendo pessoas aí que parece que delegado do Iraque, levante a mão e dá glória a Deus. A resposta de Neemias, quando tentaram pará-lo com medo. Vamos lá, versículo 16, capítulo 4, versículo 16 e 17. A resposta de Neemias foi mais ou menos assim: ainda que vocês me ameacem, com uma mão eu seguro a ferramenta, mas com outra eu seguro a espada. Eu quero construir. A minha presença nessa obra aqui, nessa construção desse muro, eu penso Neemias falando. A minha intenção é das melhores. Eu quero construir. Por isso eu estou com a ferramenta. Mas se vocês vierem, eu vou partir para cima com espada. Porque eu tenho espada. E aí a Bíblia diz que com uma mão ele trabalhava e com a outra... Vamos, mídia, me ajuda, por favor, não ocultem essas informações. Capítulo 4, versículo 16 e 17. Então, eu quero que você se prepare para se defender. Não se renda ao medo. Não se renda. Com uma mão trabalhe e com a outra mão a espada, que é a palavra de Deus. Para que você possa pôr em fuga exércitos do inferno que se levante contra a tua casa, contra o teu lar, contra a tua família. Fala para alguém aí, supere o medo, fala. Bora, gente, você terá inúmeras razões. Você terá inúmeras razões para acreditar ou pensar que não vai dar certo. Você até pode ter inúmeros motivos para pensar que não vai conseguir. Vão falar que você não vai conseguir. Por quê? Queridos, convenhamos, raramente, lamentavelmente, você encontra, lamentavelmente, você encontra alguém para te dar um estímulo. Mas para te jogar nas ondas, para te jogar nas pedras, você vai encontrar muitos. Para estimular, possivelmente você vai encontrar poucos, mas não te renda ao medo. Aleluia. Não te entregue ao medo, confia nele, porque ele vai honrar a tua determinação, a tua confiança. Você acredita nisso? Aí eu lembro da história do sapinho, que começou a corrida dos sapos, e todo mundo, tadinho, não vai conseguir, pobrezinho, não vai conseguir, não vai conseguir. E os sapinhos foram parando no meio do caminho. Teve um que chegou até o final. E aí foram descobrir cientificamente, o sapinho era surdo. Irmãos, é interessante, eu tenho aprendido, eu quero que você aprenda isso, que coragem não é a ausência do medo. Coragem é a capacidade que Deus dá para você superar o medo. Está me entendendo? Coragem é a capacidade que Deus deposita em mim e em você para superar o medo por causa do propósito. E Deus só quer que você supere o medo porque Ele tem um propósito na tua vida. Dá para entender? É mais ou menos assim. Eu tenho medo, mas eu tenho uma meta. E porque eu tenho essa meta, eu vou completá-la. Eu vou até o final, eu vou chegar. Aí, pense em Filipenses 3,
Filipenses 3, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo, ele vai falar algo tremendo, tipo assim, não que eu já tenha alcançado perfeição, não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar. Aí no versículo 13 ele começa a dizer, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação que Deus tem proposto diante de mim. Querido, você tem um alvo. O que Paulo queria dizer é o seguinte, eu não sou perfeito. Eu sei que eu tenho as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas limitações, mas eu tenho um alvo. E porque eu tenho um alvo, eu vou prosseguir para esse alvo pelo prêmio da vocação que Deus tem para mim. Você tem um prêmio, você tem uma vocação, você foi vocacionado pelo Senhor e você vai avançar, você não pode desistir, meu irmão. Fala para alguém aí, olha para quem está atrás, na frente, do lado e diga, não desista! Não pode, não tem esse negócio. Porque Deus traçou uma meta. Deus traçou uma meta para mim e para você. Para de olhar para as ondas, mas comece a andar sobre as ondas. Glória a Deus, aleluia. Pedro, quando olhou para a onda, foi quando ele afundou, sabe? Foi quando ele naufragou. Mas foi assim, rápido. Estava andando. Parecia até o cara, o extraordinário. Não era nada. Mas olhou para a onda, teve medo, aí começou a naufragar. Deixa eu falar uma coisa, tem uma parte no livro de Neemias que eu gosto muito na história. Eu vou resumir, não vou citar tudo porque eu quero finalizar já. Mas tem uma parte aqui na história de Neemias que disseram a Neemias o seguinte: Neemias, não dá para trabalhar. Mas por que não dá para trabalhar? Porque tem muito entulho. Aí Neemias diz, então esquece o entulho e foca no muro. Você sabia que tem gente abandonando o projeto de Deus por causa de entulho? Você sabia que tem gente abandonando a obra por causa de entulho? Você sabia que tem gente que abandona os projetos na empresa por causa de entulho? Sabia que tem pessoas que abandonam a família por causa de entulho? Pessoas que abandonam a igreja por causa do entulho? Pessoas desistem de lutar pelo seu casamento por causa de entulho? Pessoas estão perdendo seus ministérios por causa de entulho? Então hoje eu quero te falar uma coisa. Tira o olho do entulho e olha para a obra. Aleluia! Não foca no entulho, coloca teu foco na construção. Naquilo que você deve fazer. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Até porque sempre haverá entulho. Já viu obra não ter entulho? Às vezes a gente quer fazer umas obras em casa e o desânimo vem por causa do entulho. Então deixa eu te falar uma coisa, não há construção sem entulho. Eu estou pensando em fazer uma plaquinha e colocar na entrada da igreja, estamos em construção. Portanto, não fique de olho nos entulhos. Pastor, não estou entendendo. Aleluia. Existem entulhos. E você pode observar que quando você está fazendo uma obra, os entulhos eles surgem do nada. E quando você menos espera, se você não tomar cuidado, o entulho está do teu lado ali. Aí você bota, eu não vou dormir lá no quarto porque tá a obra lá e tá minha alergia, não sei o quê. Aí você pega uma esteira, um lençol, um edredom e quando vê você está dormindo do lado do entulho. Às vezes tem entulho do teu lado e você não percebe. Eu quero que você diga para alguém, estamos em construção. Tem muito entulho, mas eu não sou entulho. Diga, eu sou construção. Diga, eu sou construção. Eu não sou entulho, eu estou na obra. Deixa eu continuar. A terceira arma que o inimigo usa para tentar parar Neemias, qual foi? Primeiro ele usou o quê? A dúvida, depois o medo. A terceira, desânimo. Primeiro desânimo.
Depois ele usou o medo e agora ele vai usar a divisão. Irmãos, quando nós descobrimos que estamos em cima de uma grande obra, e aí eu não vou parar por causa do desânimo, eu não vou parar por causa do medo, eu não vou parar por causa da divisão, aí só existe um caminho, eu vou me fortalecer. Amém. Entendeu? Eu quero que você entenda isso, não dá mais para parar. Amém. Não dá para parar. Vamos ver aqui de que forma, lá no capítulo 5, é só você observar. Quando eles descobriram que não dava para parar Neemias, com a dúvida, com o medo, aí agora eles usam, portanto, a divisão. De que forma? Eles disseminaram uma revolta interna, de modo que as equipes de trabalho brigavam entre si. É só ver o capítulo 5. É só ver o capítulo 5. E é incrível como às vezes o diabo consegue nos parar. Isso é sério. Levando-nos a brigar uns com os outros. E esses dias esse negócio de ficar enviando charge aí, vídeo e tal, eu recebi uma charge evangélica. E aí, 2 irmãos estavam brigando com o diabo. Aí, de repente, os 2 brigando com o diabo, um falou assim: ei, irmão, você é da onde? Eu sou da presbiteriana. E você? Eu sou da Assembleia de Deus. Peraí, seu diabo, peraí que eu já volto. E partiu para cima do outro. É engraçadinho, né? Mas quantas vezes paramos de atacar o inimigo para atacar uns aos outros? E a gente não percebe que isso enfraquece. Por favor, fala para alguém aí do teu lado: não briga comigo não. Não briga comigo não. Não, fala sério, para de brigar comigo, pelo amor de Deus. Eu já falei aqui que uma vez éramos pastores em Montevidéu, lá no Uruguai, e eu haveria de falar num domingo, eram mais ou menos 1.200 obreiros que estariam participando de uma reunião, e eu me debrucei para ler a palavra, e eu caí num sono profundo. Deus me traz uma revelação onde eu sou transportado para um local onde eu via um duelo, demônio com crente, e de repente aquele crente estava perdendo, chegou um outro crente e começou a ajudar o diabo. De repente aquele que estava quase perdendo a batalha, vendo a habilidade do outro, ele para de lutar, e os 2 agora lutando contra o diabo. Ele fala: rapaz, tu é habilidoso pra caramba, hein? Mas vem cá, quem foi que te chamou aqui? Eu não estou pedindo a tua ajuda. E pegou a espada e partiu para cima. E o outro: não, peraí, eu vim para te ajudar. E agora o diabo tranquilo, ele simplesmente para de brigar, sentou-se no meio fio, cruzou os braços e de gargalhada ele via os 2 se matando. Um feriu o outro. Quando um feriu o outro, ele pegou a espada e enfiou assim no outro. Os 2 morreram. E ele voltou lá para o arraial. E eu despertei do meu sono. E foi sobre isso que eu falei naquele dia. Isso foi em 2004, já fazem alguns anos. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Deus nos chamou, o bem mais precioso que nós temos é paz. É paz, é o bem mais precioso que nós possuímos. Então deixa eu dizer uma coisa: não pode haver divisão no meio do povo de Deus. Barreiras precisam cair por terra. Aleluia. Nós somos sim, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa: nós somos sim diferentes. Nós temos as nossas diferenças, mas é justamente nas nossas diferenças que está a completude. Aleluia. Não sei se me expliquei, vou tentar explicar de outra forma. Um quebra-cabeça, se todas as peças do quebra-cabeça fossem iguais, então nunca seria possível montar um quebra-cabeça. Se os membros do corpo fossem todos iguais, não seria um corpo, seria uma deformidade. Aleluia. Se o corpo fosse composto só de pernas, ou só de braço, se o rosto fosse só olho, não seria um corpo, seria uma deformidade. Então, deixa eu te falar, é na nossa diferença que está, nas nossas diferenças que está a nossa completude. E é Deus que faz isso. É Deus que faz isso.
E é justamente por causa dessa diferença que eu faço o que você não pode. E você não faz o que eu posso. Deu para entender? Por causa das diferenças, que o braço faz o que a perna não faz. Que o olho faz o que o ouvido não faz. Que a língua tem a sua papila gustativa que o ouvido não pode fazer. Então, se cada um faz se cada um fizer o que deve ser feito, a obra será realizada e o nome do Senhor será glorificado. Mas isso sem disputa, sem parcialidade, sem vaidade, sem partidarismo. E é lindo. É lindo, irmãos, o que Deus faz na sua sabedoria, porque veja só. Se Deus desse tudo para mim, ou se Deus desse tudo para você, não. Ele não deu tudo para mim e nem deu tudo para você. Sabe por quê? Existem dois propósitos nisso. Primeiro, porque eu depender de você e você depender de mim, eu fazer o que você não faz e você fazer o que eu não posso fazer, isso vai gerar interdependência. Já que você não tem o que eu tenho, já que você não tem o que eu tenho e eu não tenho o que você tem, então nós dois dependemos uns dos outros. Você já pensou se... vamos ouvir aqui o Ministério de Louvor. E aí, um teclado, 2 teclados, 4 teclados, 5 teclados. Não, temos teclado, temos guitarra, temos contrabaixo, temos bateria. Está entendendo? Na obra de Deus é assim também. Cada um tem uma função. Então, a segunda razão porque Deus ele não deu tudo para mim e não deu tudo para você é para que o nome dele seja glorificado. Pastor, não entendi não. Depois você vai entender. Só fala de novo aí para alguém. Briga comigo não. Jesus é o maestro, gente. É ele que rege o coral. Aleluia! E eu espero que todos aqui tenhamos a ideia, o desejo de cantar naquele lindo coral. Aleluia! Mas deixa eu terminar. Tentaram parar com desânimo, não deu certo. Tentaram parar com medo, não deu certo. Tentaram parar com a divisão, não deu certo. Aí vem a quarta tentativa. Sabe qual foi? Consenso. Sabe aonde eu vejo isso? Capítulo 6, mídia, capítulo 6, versículo 2. Sambalate e Gesem mandaram dizer a Neemias: encontre-nos no vale de Ono. Eu acho legal que na parte final diz assim: porém, intentavam fazer-me mal. Sabe qual foi a leitura de Neemias? Eles querem fazer aliança. Porém, Deus já me fez ver que o coração deles não é sincero para comigo. Criou-se uma divisão. Neemias conseguiu conter, porque no capítulo 5 diz que ele conseguiu conter a divisão. Ele já havia contido o povo diante das situações que poderiam gerar dúvida, poderia gerar medo, sabe? Desânimo. Aí agora eles vêm com o consenso, ou seja, Sambalate e Gesem e o Arábio chegam e, bora fazer uma aliança. Vamos caminhar junto, cara. Atenção. Colocar o inimigo dentro da tua casa não o torna amigo teu. Apenas dá acesso à sua casa ao teu inimigo. Vou repetir, se alguém não entendeu. Colocar o inimigo dentro de casa não o torna teu amigo, apenas dá a ele acesso à sua casa. Então, vigia. No capítulo 6, preste atenção, do 1 ao 4, eles mandaram mensagem a Neemias 4 vezes, sabe? Aí, observe no versículo 2.
Vem, congregue conosco na aldeia no Vale de Ono. Façamos uma aliança e caminhemos juntos. Era isso que eles estavam dizendo. Mas o que é que Neemias vai dizer? Que o coração deles não era sincero para comigo. Porque termina dizendo, intentavam fazer-me mal. Fala para alguém, cuidado com as alianças que você faz. Josué teve problemas porque ele fez aliança sem consultar o Senhor. Josué fez aliança com os gibeonitas, que se fizeram passar por aliados, se fizeram passar por profundos admiradores. Os gibeonitas chegaram e falaram para Josué, rapaz, nós estamos percebendo que o Deus de vocês, o Deus de Israel, está atropelando todo mundo, vocês estão conquistando, estabelecendo reinos e tal, e nós viemos de longe. E para provar que nós viemos de longe, olha o nosso sapato como é que está velho, olha o pão que nós carregamos, é pão que está guardado há mais de dias, viemos de longe. E Josué não orou. Tá bom, apertou a mão, aliança, legal, vem, fique conosco. Entrou para dentro da casa, irmãos, Josué não orou ao Senhor. Um dia desse eu estava ouvindo pastor Marcelo, não sei se foi numa ministração, alguma coisa, um estudo aí, ele estava falando de uma ilustração e eu gostei. Aí o escorpião estava lá na beira da lagoa, e o escorpião não sabe nadar, né? Aí o escorpião, seu peixinho, por favor, me ajuda a atravessar o rio. E o peixinho, doido, tá doido, tu pica, tu mata, tu é venenoso. Não, mas se você vai me ajudar, o peixinho vem, já viu aqueles vídeos daqueles peixinhos educadinhos, legal, né? Que correm por... o peixinho, ilustração, gente, ilustração. O peixinho encosta lá à margem, o escorpião, o peixinho corre, não, tu vai me ferir. Não, tu vai me ajudar, eu não vou, tu vai me ferir. Para de besteira. Aí o peixinho encostou lá na margem, o escorpião pulou em cima e o peixinho... Você prometeu que você não vai me picar, né? Eu vou te levar para o outro lado. Do outro lado, o peixinho encostou do outro lado da margem, o escorpião. Muito obrigado, seu peixinho. Muito obrigado pela sua ajuda. Mas eu estou com vontade de dar uma ferroadinha. Você prometeu, tu não vai fazer isso. Mas é a minha natureza. Aí, pum, picou. Irmãos, o diabo ele tem uma natureza tão imunda, tão suja, que se você não tiver vigilância, não tiver cuidado, você vai fazer associações, você vai fazer aliança, você vai se envolver em alguns relacionamentos, e quando você menos esperar, problema. É por isso que tem pessoas que a sociedade se dissolve, problemas, falência. É por isso que tem pessoas que em algumas situações não conseguem resistir e sucumbem mesmo. Por quê? Porque não conseguem ter o discernimento, sabe? De vez em quando é necessário fazer uma reciclagem, gente. Foi o que Sanbalat e Gesem tentaram fazer com Neemias, persuadi-lo a que lhes desse atenção, que Neemias parasse a obra para um encontro com eles. E o inimigo é especialista em nos colocar em aliança que vai nos fazer mal. O inimigo é especialista em nos colocar em alianças erradas. O inimigo é especialista em nos colocar em alianças prejudiciais. Sociedades erradas, relacionamentos errados, amizades erradas. Quando a Bíblia diz que consenso tem luz com trevas, Cristo com Belial, e fala sobre julgo desigual, é por aí que deveríamos entrar. Sabe, irmãos, às vezes nós somos brecados, às vezes nós somos paralisados. Estávamos indo numa velocidade tão boa, excelente, mas de repente, parece que pisou no freio. E aí nós estamos atrasando a obra que deveria ser feita. Aleluia! E quando se atrasa a obra que deveria ser feita, quase sempre é porque se associou com quem não deveria. Nós devemos ter cuidados com alianças que fazemos. E aí, já para terminar, pergunta para alguém: quem são teus amigos? Quem são teus parceiros? Pastor, pelo amor de Deus, acaba logo, pastor! Glória a Deus! Irmãos,
Eu quero que você saia hoje daqui entendendo que seus empreendimentos, seus projetos, teus sonhos, tua família, tudo que você pretende é possível ser bem sucedido se você tiver vigilância, manter os seus olhos aguçados. Já viu aquele emoji assim, ó? É assim, ficar de olho. Nós devemos ter cuidado, muito cuidado. Aí, como foi que Neemias respondeu aos convites deles? Neemias, cara, desce aí, porque Neemias lá em cima do muro, pastor Luciano, construindo. Na mão, ferramenta, na outra a espada, porque ele já sabia, estava ligado com o movimento lá embaixo. Cara, eu imagino, um cantilzinho de água aqui, um cafezinho para você. Olha, sabe como é que Neemias gritou lá de cima? Estou culpado. Estou envolvido numa grande obra. Neemias, desce! Não tenho tempo. Irmãos, a impressão que eu tenho é que Deus quer nos ensinar a dizer essas coisas básicas. Estou ocupado. A impressão que eu tenho é que Deus quer nos ensinar a falar de vez em quando. Estou em cima de uma grande obra. Aleluia! Não tenho tempo. Tenho uma muralha para construir. Aleluia! Deus, Ele quer nos dar uma colheita. Nós estamos às vésperas de uma grande colheita. Quando iniciamos a campanha levantando os muros da colheita, é para que o Senhor traga para nós um grande tempo, um tempo de colheita. Estou falando de almas, estou falando de vidas. Mas para que almas, para que vidas venham e sejam edificadas, é necessário salutar. Está me entendendo? Mas tem muita gente distraída. Termino. Tem muita gente sendo destruída ou destruindo a sua vida por causa das alianças que fazem com Sambalate. Destruindo a vida que fazem com Tobias. Destruindo a vida, o ministério por causa de aliança com Gesem. Destruindo os negócios, destruindo a sociedade, destruindo a empresa, destruindo a família por causa de aliança que faz com arábios, com Gesem. Ah, queridos, que Deus nos abençoe. Pastor, mas Deus não abençoa, o negócio não está dando certo, parece que eu estou brecado, eu não sei o que, não flui, parece que eu estou travado e tal. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Você sabia que existem pessoas que nos atrasam? Você sabia que existem pessoas que nos põem para trás? Você quer um exemplo? Quer um exemplo? Abraão e Ló, Gênesis 12. A Bíblia diz que Abraão sai de Sodoma para um lugar aonde Deus havia dito que o levaria. Abraão se estabelece naquele lugar e Ló está junto com ele. Aí de repente começa a haver um conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão chama Ló e fala assim: Ló, é o seguinte, Ló, nós estamos em terreno inimigo. Se eles perceberem que há desavença entre nós, eles nos atacarão, porque vão perceber que estamos enfraquecidos. Então bora fazer o seguinte, Ló. Escolhe direita ou esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Porque melhor separado do que dividido. Já dizia minha avó. Antes só. Aliás, a vovozinha de todos aqui certamente já dizia isso, né? E aí foi o que o Abraão propôs ao Ló. E aí o Ló, me perdoe a expressão, mas ele foi, como diz o meu pastor Jaime, foi um minhoca. Ele foi um bobinho, porque se ele tivesse um mínimo de inteligência, ele diria: não, tio, vou não. Quer sair de debaixo da tua cobertura? Vou não. Pega o meu rebanho, torna teu. Pega os meus pastores, coloque-os na tua equipe. Porque Ló deveria entender, só que ele não entendia, que ele só tinha rebanho, porque a bênção de Abraão escoava sobre ele. Aí você não entende, porque tem pessoas que começam a fazer uma coisinha, um departamento e tal, uma coisa, daqui a pouco já pensa que é pastor. Daqui a pouco já quer, sabe, dar ordens e fazer um monte de coisa e faz as coisas que não vai dar certo. E aí, o que acontece? Começa a haver
desavença e coisas porque não está entendendo que o que estava dando certo é porque estava debaixo de uma árvore frondosa. Aí já sai, é por isso que você vê às vezes, muita igreja que se abre por aí e tal, não sei o quê, porque não quer ficar debaixo da cobertura ou da autoridade espiritual de um líder. Tem um líder, a quem eu devo submissão? Entendeu? Posso continuar ou vou terminar? Eu quero finalmente, a amada igreja, orar e que você aprenda em sua oração a dizer: Senhor, me ajude a ter a percepção do tempo, quero estar mais ocupado na tua obra. Você pode fazer isso? Diga: Senhor, quero me ocupar mais. Finalizando mesmo, agora é sério mesmo, o quinto elemento que o inimigo usou contra Neemias foi calúnia. Mídia, me ajude por favor, capítulo 6, versículos 6 e 7. Ei, preste atenção. 4 vezes vieram para fazer aliança, não deu certo. Aí vieram a quinta vez. A quinta vez que eles vieram foi para ameaçar Neemias com calúnia. Olha o que é que está escrito aí. O que eles queriam dizer é o seguinte: olha, nós vamos mandar uma carta para o rei, nós vamos fazer um abaixo-assinado e vamos dizer ao rei que Neemias está conspirando, Neemias está organizando uma sedição, uma revolta no reino. E você sabe qual era a pena para essa sedição, para esse comportamento? Seria, no Império Medo-Persa, a pena seria o extermínio. Por quê? Porque não só de Neemias, mas de todo o povo que estava juntamente com ele. O Artaxerxes, o rei, o imperador, viria com um exército de 1 milhão de homens e esmagaria Judá definitivamente. Agora eles queriam então levantar uma calúnia. Neemias ouve a calúnia e olha o que ele fala: vocês estão mentindo. Versículo 14. Neemias, o que ele decide? Eu vou pegar as suas acusações e eu vou colocar diante de Deus. Ele pega as acusações do Sambalate, vai até a presença de Deus dizendo: Senhor, olha aí o que é que eles estão fazendo contra nós. Olha o que estão... Agora, olha nos meus olhos aqui. Olha nos meus olhos azuis, igual do pastor Ilho aqui. Para de querer ficar mandando recado para alguém usando o Facebook. Para de querer ficar usando Instagram para mandar recado para alguém. Sabe o que é que se faz com esse tipo de acusação? Faz um pacote, vá até o altar, apresente diante do Senhor dizendo: Senhor, está aqui, ó, foi o que mandaram para mim, mas eu estou trazendo para o teu altar. Fica tranquilo e tu vai ver. É assim que se trata a calúnia. Então, deixa de ser bobinho, ou como bem diz o meu pastor, mais uma vez, deixa de ser minhoca e fazendo fake para querer dar resposta a quem quer que seja, ou a quem não merece. Sabe como é que se trata a calúnia? Então vamos lá, eu quero que você fique de pé. É no altar. Pega o pacote, leve ao altar, coloca lá e fala: Senhor, está aqui, foi o que enviaram para mim, mas eu coloco no teu altar. E deixa Deus reagir. Que você vai ver o que é que Deus vai fazer. Olha para alguém e fala: não pare. Uma última pergunta. Lembra o que foi que Ana fez com Penina? Foi para o altar. Foi para o altar. Lembra o que Davi fez com Absalão? Foi para o Monte das Oliveiras. E sabe, irmãos, eu estava me lendo a palavra e tal, e eu percebi que existe um segredo tão tremendo no Monte das Oliveiras. Quer ver? Quando Jesus saiu da ceia, depois da ação de Judas, para onde ele foi? Monte das Oliveiras. Quando a glória de Jeová abandona o templo, lá em Ezequiel capítulo 10, e a glória do Senhor sai de cena em Jerusalém, ela vai para onde? Ao Monte das Oliveiras. Agora, quando
Absalão quer matar Davi. E Davi precisa se refugiar para não entrar num conflito contra o seu próprio filho. Davi sai de Jerusalém e ele vai para onde? Para o Monte das Oliveiras. Pois, querido, toda vez que você quiser fugir do ataque, vai para a presença de Deus. Vá para a presença de Deus. Lá tem um lugar secreto. Lá tem um jardim secreto. Se curve entre as árvores que há nesse jardim. Conversa com Deus. E Ele vai ouvir as tuas queixas. Eu quero que você agora feche os teus olhos. Tem um hino que diz: existe um lugar na sombra da fenda da rocha. Pode cantar esse hino? Pode. Daqui, só prepara aqui, porque eu quero orar com a igreja. Minha esposa, cante esse hino agora no encerramento. Preste atenção. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você, mas eu quero te fazer um pedido. Não deixe o inimigo parar você. Aleluia. Ontem conversava com um amigo e ele falava sobre uma pessoa que vem sendo ajudada, e essa pessoa está passando por um drama, por um problema tão grave a ponto de estar colocando, ou seja, não ele, mas ele está ajudando alguém. Um outro amigo está tentando ajudá-lo porque o inimigo está sarandeando, tentando destruir o lar, tentando destruir a família, e ele está dizendo: não desista, não desista, não desista, insista, fique firme. Feche os teus olhos. Não deixe que o inimigo te desanime. Não deixe a crítica te bloquear. Feche os teus olhos. Não perca o teu foco com picuinhas. A vontade do inimigo é que você se desanime. Por isso ele cria situações para te fazer desanimar. E situações para tentar fazer você desanimar sempre vai ter. Não vai acabar nunca. Feche os teus olhos. Sabe, irmãos, eu já vivi situações de traumatizar, mas estou aqui. Eu tinha 24 anos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Fui pastorear em Caracas, Venezuela. Aí quando nós chegamos e fomos apresentados, fiquei sabendo depois que alguém disse assim: oye, mandaram um mocoso para pastorear nossa igreja. Entendeu, né? Mandaram um garoto cheio de catarro no nariz para nos pastorear. Eu tinha 24 anos. Mas eu parei. Não. Lutando, trabalhando. Mas eram aqueles que estavam em prol do progresso do reino. Eu louvo a Deus porque mais são os que estão. Sabe, irmãos? Aí essas coisas... Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você não se desanime pelo que houve, por nada. Eu já cheguei uma vez numa igreja para ministrar, e aí o pastor reduziu o tempo. Aí depois eu fiquei sabendo que ele reduziu o tempo, falou assim: esses pregadores da Deus e Amor são muito turrão. Os caras não sabem nem pregar, o negócio deles é expulsar a capeta, é orar por doença e tal. Botou outro para pregar no meu lugar, depois me chamou para fazer uma oração rápida. Eu parei. Não. Quando eu fui pastorear pela primeira vez, como eu disse, na República Dominicana, a minha esposa estava com 18 anos. Às vezes ela tinha vergonha de falar a idade dela, porque era difícil de aceitar isso. 18, né? 19, já tinha feito 19. E eu 3 a mais, 20, 21, 22. Aí algumas situações que parecia que não dava para liderar, para fazer reunião, porque as pessoas tinham dificuldade tem pessoas que têm dificuldade para interagir com alguém se é de mais idade, menor idade do que ele, porque tem menos tempo do que eu, não sei o quê. Ó, Deus está levantando liderança, pessoas líderes de departamento. E qual é o problema? Mas eu tenho 30 anos aqui, você. Qual é o problema, gente? Não é o problema. Deus põe reis, Deus tira.
estou falando isso porque se apresentam situações de afronta para tentar te fazer desanimar. Mas não desanima não. O Senhor é contigo. A tua empresa vai prevalecer. Andam dizendo por aí, não, porque pandemia, porque acabou, agora não tem mais jeito, vai fechar tudo de novo, vai acabar, agora vai ser arraso, não! Teu projeto vai permanecer de pé. Deus está contigo. Você só precisa encontrar um lugar secreto para colocar todos os pacotes diante da presença do Senhor. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Olhe comigo agora, feche os teus olhos. Ore e diga: Deus, não deixa meu irmão desanimar. Ore e diga: Senhor, não deixe meu irmão, minha irmã parar. Dê a ele ânimo, dê a ele, Senhor, força, dê a ele, Pai, determinação, Pai. Derruba o medo que tem querido dominar vidas. Derruba, Senhor, a dúvida que está no coração de alguém. Derruba, Senhor, a divisão que o inimigo às vezes quer plantar para tentar fazer dano para a tua obra, igreja, para o projeto deste homem, desta mulher. Pai, eu te louvo e eu peço ao Senhor: abre os olhos do teu povo para identificar as alianças e estabelecer aquelas que são corretas e boas e perfeitas. Deus, não deixe que calúnia abale a vida deste homem, desta mulher. Agora eu quero que você curve a sua cabeça e apresente diante do Senhor o que você precisa: enfermidades, problemas, dificuldades, traumas, perdas, prejuízos, decepções, tudo aquilo que tem amargurado o teu coração. Deus está entrando com providências em lares, em famílias. Situações que você está vivendo e estava te deixando desesperado, desesperada. Deus vai reverter esta situação. A tua família não vai fracassar. A mão do Senhor está sobre o teu lar, está sobre a tua casa. Você vai prosperar, você vai ter progresso. Clame, 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 clame em nome de Jesus.